Olá, meu nome é Vitor Dantas, eu sou professor de Filosofia da Secretaria Estadual de Educação. Os seres humanos agem conscientemente e cada um de nós é responsável pela sua própria vida, pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Mas como decidimos o que fazer? Você já parou para pensar se toma suas próprias decisões ou se isso é uma determinação externa da situação? Você age impulsivamente, fazendo o que lhe dá na telha? Ou analisa e para refletir cuidadosamente cada um dos seus passos, pensando nas consequências de cada um deles, para depois decidir o que fazer? Essas são questões filosóficas e a filosofia pode nos ajudar a pensar sobre a nossa própria vida. Essa área da filosofia se chama ética e é ela que se dedica a pensar as ações humanas, os seus fundamentos e a análise das suas consequências. Um dos primeiros filósofos a pensar a ética foi Aristóteles, que viveu na Grécia no século IV a.C. Muitas das suas obras são o resultado das anotações dos seus discípulos, que faziam parte das suas aulas. As explicações sobre a ética foram anotadas pelo filho de Aristóteles, Nicômaco, e por isso o nome desse livro é Ética a Nicômaco. Em suas aulas, Aristóteles ensinava que todo conhecimento e todo trabalho visa algum bem. Toda ação humana tem o bem por finalidade. Essa é a finalidade que nos diferencia, que diferencia a ação humana das ações dos demais animais. Para Aristóteles, o bem seria a maior busca do ser humano, ou seja, a felicidade. Mas o que é felicidade? Essa pergunta não é respondida igualmente por todos, pois cada um de nós responde de uma forma diferente, de forma singular. Essa singularidade na resposta é partilhada por outros indivíduos com os quais convivemos. Em processo da nossa educação familiar, religiosa, escolar, aprendemos a identificar o ser feliz com valores que sustentam as nossas ações. Desde que nascemos, somos constantemente influenciados pelo meio social no qual vivemos. Família, escola, amigos, TV, internet, redes sociais, etc. Assim vamos adquirindo, aos poucos, princípios morais. Portanto, ao nascer cada um de nós, nos deparamos com um conjunto de normas já estabelecidas e aceitas no nosso meio social. Consegue perceber que já recebemos tudo isso pronto e que já não só mais tarde vamos reconstruindo esses valores? É esse o aspecto social da moral. Mas a moral não se limita apenas ao aspecto social. À medida que desenvolvemos a reflexão crítica, a filosofia, passamos a questionar os valores herdados. Você mesmo pode perceber que muitas das coisas que lhe ensinaram lá atrás na sua infância, você já adquiriu hoje em dia um outro olhar, um olhar crítico. A filosofia ajuda nessa reflexão sobre as normas e, através delas, você decide aceitá-las ou não. A decisão de aceitar uma norma é fruto de uma reflexão pessoal, consciente, que podemos chamar de interiorização. Essa interiorização da norma é o que qualifica o ato como moral. Caso não seja interiorizado, o ato não é considerado moral, apenas um comportamento determinado pelos impulsos, pelos hábitos ou pelos costumes. A forma como cada consciência vai reagir diante de normas depende de muitos fatores. Alguns são pessoais, como por exemplo formação familiar, caráter, temperamento, e outros vêm de instituições sociais,
como, por exemplo, o regime político, organização social, instituição religiosa, sistema econômico, instituições culturais, meios de comunicação de massa, dentre outros, que podem criar possibilidades ou impor obstáculos à crítica e também à construção da moral. Você já parou para perceber que as palavras moral e ética são constantemente usadas como sinônimos? Pois é, mas acontece que elas não são a mesma coisa. A palavra moral deriva das palavras latinas moralis e mors, que significam costume. Temos costumes que regulam praticamente tudo. Nossas vidas, as roupas que vestimos, as palavras que usamos em diversas ocasiões. Se estamos conversando com um amigo, não chamamos de meritíssimo ou meu senhor, por exemplo, certo? Os nossos gestos, até as redes sociais, tudo isso tem costumes e normas. A moral se refere a outro tipo de costume. Ela diz respeito aos valores que, ligados ao sentido de bem e mal, e esses valores fundamentais estruturam outros como justo, injusto, certo, errado, dentre outros. Esses são aqueles que se relacionam com os modelos de bem e mal da nossa sociedade, ou seja, estão ligados também ao tempo, ao momento, à cultura, à época, etc. Todos os dias nós emitimos julgamentos morais em relação aos nossos comportamentos e também ao comportamento das outras pessoas, a partir do nosso ponto de vista, daquilo que acreditamos e que estamos sempre avaliando os nossos atos e os atos dos outros, segundo os valores de bem e mal da nossa sociedade e do nosso meio. Mas nem sempre nós concordamos com os padrões morais da nossa sociedade. Em alguns casos, nem devemos mesmo, pois a crítica deve ser feita por parte da nossa própria vida. Por isso, nós confrontamos e criamos valores morais diferentes daqueles já estabelecidos previamente. Isso nos mostra que a moral ela está sempre em movimento e ela pode ser mudada dentro da atividade humana, no âmbito individual e pessoal e também no âmbito social, isso é, na sociedade. Pode-se dizer que há uma grande norma moral social e também uma moral individual. Apesar de todos os indivíduos agirem moralmente, alguns refletem filosoficamente sobre a moral, outros não. Quando a filosofia estuda a moral, é que surge a ética. Vamos deixar uma coisa clara: ética não é a mesma coisa que moral. Ética é a reflexão filosófica sobre a moral humana. Ela reflete sobre os conceitos de bem e mal e sobre as condições que fazem com que um ato possa ser considerado moral e propõe criticamente normas morais. Como os valores morais são históricos, eles mudam com a história das sociedades, a ética também é histórica. A filosofia refletiu de diversas formas sobre a experiência moral do homem ocidental. Por isso existem diversas éticas ao longo da história. Por isso, é o objetivo da ética entender os conflitos existentes entre as pessoas, buscando as suas razões, como resultado direto das suas crenças e valores. E, com base nisso, estabelecer tipos de comportamentos que permitam a convivência em sociedade. Espero ter ajudado um pouco em nossa reflexão sobre a ética. Como seria impossível tratar de toda essa temática em apenas uma aula, fica a minha dica para um estudo mais aprofundado e uma indicação para leitura, o material que a própria SEDUC liberou para vocês no aplicativo.